Pessoal, essa aula aqui, o capítulo de referência dela é o capítulo 18 do livro do Kleinberg, e nós vamos falar de redes de cauda longa ou cauda pesada, né, a tradução aí para Power Law, e do fenômeno do rico ficar mais rico, que seria o modelo que explica esse processo que leva a essas distribuições de cauda pesada para o grau dos nodos nas redes sociais e em várias outras redes, em vários outros cenários. É possível mostrar que existe um pequeno modelo de formação de links que leva a essa propriedade. Então é isso que nós vamos cobrir nesse capítulo. Nós vamos ver mais à frente aqui, né, que com uma série de exemplos, tá, que a distribuição dos nodos numa rede social ou em vários tipos de rede de proteína, muita coisa que segue isso daqui, se você pegar a distribuição dos graus, em geral ela segue, né, você pegar aqui ó, no eixo X, você vai colocar o grau, então grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e tal, você vai ver que há uma frequência muito grande para esses graus aqui, 1, 2, 3, 4, né? E há uma distribuição aqui longa, né? Ela continua aqui por um espaço muito grande, né? De nodos com grau bem grande aqui, tá? Essa distribuição aqui é típica, a gente vai ver diferentes cenários. Eu roubei esse slide aqui lá da disciplina de métodos quantitativos, porque lá se ensina, né, como fazer um fitting para poder encontrar um modelo que explica essa curva, né, como é que funciona a coisa. Mas aqui eu roubei principalmente para a gente explicar como que a gente pode fazer esse fitting aqui desse dado, tá? Para ver se ela é uma power law, tá? Só porque ela tem essa cara aqui não quer dizer que ela é, não. É fácil de se enganar, tá? Então tem uma forma interessante de se ver que a gente tem uma distribuição, tem uma característica típica dela, tá? Então, para ficar bem claro, aqui então o grau no eixo X, o grau dos nodos numa rede, né? O grau K, e a frequência que esse grau aconteceu. Quantas vezes aconteceu o grau 1? Quantas vezes aconteceu o grau 2? Quantos nodos tem o grau 1, grau 2, grau 3 e assim por diante. Então, mais para frente aqui nós temos aqueles nodos com grau enorme, né? E aqui um conjunto de nodos muito grande com grau pequeno, tá? Os modelos, né, que explicam essa distribuição, né, a gente pode chamar que ela é uma distribuição Power Law, o que a gente faz é o seguinte, é que aqui a gente tem, né, o grau ele varia em várias ordens de grandeza, e a frequência também, né? Então, quando a gente plota aquilo ali, a gente vê uma curva muito esmagada, porque existe uma frequência muito alta aqui nos primeiros, esse número fica difícil de ver, mas ele vai até lá na frente, é um número muito grande, a curva fica bem esmagada, difícil de ver, né? Mas quando você faz o log, aplica, né, o logaritmo no eixo x e no eixo y, né, o que acontece é que você vai ter, então, aqui, ó, a cada ponto, né, você vai ter, vou desenhar aqui, a cada ponto você vai ter isso aqui, ó. Aqui você vai ter o 1, né, enfim, aqui, ó, é 10 elevado a 1, né, outro pontinho, próximo pontinho é 10 elevado a 2, próximo pontinho é 10 elevado a 3, né, 10 elevado a 4. Então você caminha de ordem de grandeza em ordem de grandeza, né? Aqui também, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3 e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Ao fazer uma coisa dessa, você pega esses caras aqui, pega essa curva e achata ela, porque você agora vai conseguir, né, rapidamente chegar lá no 10 a 6, 10 a 7, né? E antes, como havia uma frequência nos pequenos, né, muito grande, mas havia os que vão até lá na frente, o gráfico ficava todo esmagado aqui no início, né? E da mesma forma, os números grandes estão aqui, né? Ao fazer esse, esse log aqui nesses caras, você vai ver rapidamente você atinge esse número mais alto.
Então, com poucos pontos no gráfico, aqui no gráfico. Então, o resultado, se essa curva for um Power Law, ela segue, você vai conseguir ver uma reta, né? E dessa reta, né, você vai ver que a probabilidade, né, de K aqui no eixo Y, né, ela segue uma reta. E aí você consegue pegar, né, a inclinação dessa reta. E multiplicando por uma constante, né, que varia aqui, que não interessa tanto até, né, que é só o que vai posicionar a reta aqui, mas de maneira geral o comportamento dela vai ser com uma inclinação, e a inclinação é o que interessa aqui mais para a gente, né? Se ela é mais assim ou se ela é mais assim, né? É a inclinação que diz, certo? A constante só arreda ela um pouquinho aqui, né? E você vai ter então uma reta, e aí você tem essas equações para reta, né? Uma equação típica de reta, né? Onde você pega o ângulo, enfim, o que a gente vai ter, né? Ao aplicar então o logaritmo numa reta, se a probabilidade segue uma coisa dessa daqui, né? Desculpa, a partir dessa reta, veja só, aplicar log em P de K, né? Essa é uma distribuição Power Law, tá? É assim, ela segue o K, né? Ele é em função desse alfa, né? Na hora que você aplica, né, o log dos dois lados, você tem exatamente uma equação de uma reta, tá vendo? Onde aqui está a constante que você está somando e o alfa é essa inclinação do meu K, né? No meu log K, no caso, certo? Se você trabalhar esse logaritmo, você chega também aqui, né? Se você aplicar, retirar o logaritmo, né? O que é interessante é que esse expoente ele está tipicamente entre 2 e 3 para várias distribuições, principalmente na web, tá? A gente vê ele tipicamente entre 2 e 3. Então, a regra aqui é essa, né? Você aplicar você transformar tudo em log, fazer um fitting, né? Voltando ao slide anterior, né? Você faz um fitting para ver, né, se você consegue modelar a coisa como uma reta. Se os pontos reais ficarem muito distorcidos e você não tiver um bom fitting, né, na hora que você fizer o fitting, você vai ter uma medida do quão bom aquele modelo, aquela reta que você obteve, representa os dados. Se os dados estiverem muito fora dela, você até vai ter uma reta ali, mas você vai ter um R, né, um erro ali, um número que diz o quão diferente da reta os números são, ele vai ser um número ruim, né? Então, se o fitting for muito bom, tem uns números mágicos para isso, né? Se você tiver um fitting que é muito bom, enfim, um valor de erro muito baixo, você pode dizer que aquela curva segue Power Law. Então, tá vendo? Ainda tem uma coisa empírica, né? De chegar num número, você vai fazer um fitting, né? Você transforma o eixo x, eixo y em log, né? Você plota um fitting nos dados agora com logaritmo para ver se você obtém uma reta que descreve os dados, e os dados têm que estar muito próximo dessa reta, né, para poder, e esse muito próximo é um valor que você vai determinar a partir desse erro do fitting que você fez. Aí você vai falar, olha, meus dados seguem uma distribuição Power Law. Tá? Na prática é isso que você tem que fazer quando você pega um grafo, tá? E muita gente saiu fazendo isso. Aí vamos ver alguns resultados empíricos aqui daqui a pouco e algumas propriedades a mais disso daqui. Bom, a título aqui só de comparação, né? Se a gente pegar uma rede aleatória e uma rede aleatória gerada com alguns daqueles modelos de rede aleatória, Erdős, Rényi, por exemplo, e associar as arestas então entre os nodos ali de forma aleatória, você vai ter uma distribuição dos graus dos nodos que segue uma curva binomial, né? Uma coisa desse tipo, né? Com essa cara assim de subir a montanha e descer, né? Então tem um ponto de moda, né? Que seria no meio desse ponto auge. Então é um modelo bastante diferente, é uma distribuição bastante diferente dessa que a gente está vendo de Power Law, né? Onde você tem alguns nodos sendo ultra responsáveis pelo grau conectando a maior parte, concentrando a maior parte das conexões, né, em um grande número de nodos com poucas conexões, ou seja, grau baixo, né? Então é uma estrutura bastante diferente. Ou seja, o ponto aqui é que
essa característica de Power Law, né, que a gente vê em vários fenômenos, ela é bem diferente da aleatória, ou seja, há um processo de formação desses links que não é aleatório. Né? E qual seria esse processo? Mais à frente a gente vai ver.